O escalímetro. O escalímetro é um instrumento destinado à marcação de medidas. Normalmente a gente usa ele, óbvio, né, nas escalas de desenho técnico. Ele pode ser encontrado com duas gradações de escalas, mas a mais utilizada e recomendável em geral é a que marca as escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Temos também um exemplo lá na apostila. Ele não deve ser utilizado para o traço de linhas. As escalas recomendadas normalmente são natural, que é 1 para 1, né? A de ampliação, que é 2 para 1, e a redução, que é 1 para 2. Normalmente a gente usa esse linguajar, né? Esse tipo de pronúncia, onde os dois pontos que separam os números, você usa para, né? Então, a escala de ampliação, o número maior vem sempre na frente, e 2 pontos e o número menor. Na escala de redução, o número menor na frente e o maior sempre depois dos 2 pontos, que significa para. Compasso. Compasso é um instrumento que serve para traçar circunferência de quaisquer raios ou arcos de circunferência. Deve oferecer um ajuste perfeito, não permitindo folgas. O papel. Os formatos de papel para execução de desenho técnico são padronizados. É adotado como formato básico o papel de 210 por 297 milímetros, que é a nota da ABNT. Esse formato substitui os papéis 220 por 320 e milímetros, né, no caso, e 210 por 280 milímetros, denominado ofício e carta, respectivamente. Eu tenho um exemplo aqui dos papéis também, vou mostrar para vocês, mas vocês podem também estar conferindo na apostila. Tá ok? Na apostila de vocês tem lá os exemplos. Entendeu? Circunferência. A circunferência é uma linha curva fechada em que todos os seus pontos ficam à mesma distância de um ponto central, que é o ponto C. Eu vou dar exemplo também para vocês aqui da circunferência. Um raio une o centro, une o centro com um ponto da circunferência. Uma corda une 2 pontos da circunferência. Qualquer segmento de reta que não passe pelo centro, né, a gente chama de corda. Um diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Um arco é uma parte da circunferência definida por dois dos seus pontos. Uma semicircunferência é a metade da circunferência definida pela parte extrema de um diâmetro. E o círculo é a porção de plano limitada por uma circunferência de um círculo. Digamos que chama-se círculo a toda a região rachurada no desenho, que eu vou mostrar no exemplo aqui para vocês. Então, gente, ó, aqui, ó, o círculo, um ponto no centro, ponto C. Aqui nós temos o raio, que é a metade do círculo, né? Do centro até o perímetro da circunferência. Aqui nós temos o diâmetro, que são 2 vezes o raio. Aqui nós temos exemplo de uma corda. Normalmente a corda não passa pelo centro. Você vê que ela vai de um pedaço aqui do perímetro a outro, sem passar pelo centro. Aqui nós temos o arco, né? Que o arco é um pedaço do perímetro. Aqui nós temos o semicírculo, que é onde ele corta, onde o diâmetro corta passando pelo centro. Você tem um semicírculo de uma extremidade a outra do diâmetro. Aqui você tem um círculo. Essa parte riscada aqui é chamada de rachura, entendeu? Como vocês podem ver. O perímetro.
O perímetro do círculo é o conjunto da circunferência que o limita 3 vezes e mais um bocado, que é 0,14, um pouquinho maior do que o diâmetro. Para calcular o perímetro de um círculo, multiplica-se 3 que mais o 0,14, né, que é 3,14, o comprimento do diâmetro, vezes o diâmetro. E a fórmula dele se dá da seguinte maneira: perímetro P, que é igual a π, que é o 3,14, vezes D, que é o diâmetro. Então, o P representa o perímetro do círculo, R representa, a letra π é 3,14 e o diâmetro é o diâmetro do círculo que vai ser dado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui está o perímetro, é o diâmetro do círculo, 3 vezes, e mais um pedacinho. Toda circunferência, o perímetro dela, que é isso aqui, é 3 vezes um pedacinho, 14, tá? Isso é uma constante, entendeu? Com isso você tem como efetuar o cálculo de qualquer perímetro de circunferência. Ângulos. O ângulo é a região de um plano formada pela abertura de duas semirretas que possuem uma só origem, né? Em comum, uma origem comum, que é denominada vértice do ângulo. Dividido esse plano em duas partes, ele divide esse ângulo em duas partes, entendeu? E ele é denominado de vértice. Uma das formas para se medir o ângulo consiste em dividir a circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Então, uma circunferência ela tem 360 graus. Projeção. Projeção é uma peça que estamos observando ou mesmo imaginando. Pode ser desenhada, representada no plano. A essa representação gráfica se dá o nome de projeção. Podemos obter as projeções através de observações feitas em posições determinadas. Então podemos ter várias vistas da peça. Já a vista de cima será denominada projeção horizontal ou plano. Teremos uma vista lateral, que pode ser chamada de vista direita ou esquerda, projeção direita e esquerda. A projeção que mais caracteriza ou individualiza uma peça é chamada de projeção vertical ou elevação. Ela é chamada também de vista principal. As três vistas, elevação, plana e vista lateral, esquerda ou direita, dispostas em posições normalizadas pela ABNT, nos dão as projeções da peça. As vistas, elevação e plano, elas se alinham verticalmente. Já a vista, elevação e lateral, elas se alinham horizontalmente. Portanto, uma peça pode ter até 6 vistas. Cotas e extensão. As linhas de cotas são de espessura fina e traço contínuo, limitadas por setas nas extremidades. As linhas de extensão são de espessura fina, traço contínuo e não devem tocar o contorno do desenho. E elas se prolongam, né? Prolongam-se um pouco além da última linha de cota que abrange o número que exprime o valor numérico da cota e pode ser escrito acima da linha de cota equidistante dos extremos, em intervalo aberto pela interrupção da linha de cota. No mesmo desenho, devemos empregar apenas uma dessas duas modalidades. O valor numérico colocado acima da linha de cota é mais fácil e evita a possibilidade de erros. Regras de cotagem. Em desenho técnico, normalmente a unidade de medida é o milímetro, sendo dispensada a colocação do símbolo junto ao valor numérico da cota. Se houver o emprego de outra unidade, coloque-se o respectivo símbolo ao lado do valor numérico. O desenho técnico faz uso de símbolos para alguns tipos de informações, como ferramentas de corte, rugosidade, estrias e acabamentos. Como, por exemplo, a letra M acompanhada
do número que varia de 1 a 12, por exemplo, N1, N2, N3, N6, o N12, N8, representa rugosidade. Um símbolo de perpendicularidade, ele já tem um T de cabeça para baixo, né, que significa perpendicularidade, e a letra M, estão seguidos da letra M e X, que representa estrias perpendiculares ao plano e estria em muitas direções, e outros mais que vocês podem ver. E acompanhe, né, isso aí na apostila, você tem vários símbolos lá que vocês podem ver. Na apostila tem uma tabela lá que mostra esses tipos de símbolos aí. Galera, estudem, não deixem de ler a apostila e boa prova!